Pronto. Porque eu vou fazer de terno, que nem jornalista, de parte de cima e embaixo do outro dia eu fiz a transmissão, estava de cueca e chinelo. Ela falou, nossa, que bonito. Então, já pensou se um dia vai aquela bancada de jornal nacional? O meu eu fiz, ela ficou brava. Ué, mas Ele tava com a camiseta. tá ao vivo, viu? Só lembrar vocês. Você que falou. Eu olhei pra onde você vai assim. Eu vou abrir a transmissão para acreditar. Gente, boa noite. Como sempre, dá 5 minutinhos, a gente sempre pede. Tem lá, até eu falei outro dia, depois nós vamos falar disso na hora que chegar todo mundo. Outro dia a gente viu lá, tem um monte de gente chique, põe umas musiquinhas, põe uns vídeos e tal. Nós não sabemos fazer isso porque nós somos só nós três aqui. Então nós ficamos aqui, os três patetas aqui, tentando compartilhar. Olhando pra cara do A gente podia pôr uma musiquinha. E a gente não adianta pôr a música, nós ficamos nós três aqui mesmo. Nós vamos aprender, a hora que a gente aprender, aí nós vamos fazer. Então nós pedimos, como sempre, né? A gente pede sempre para quem puder compartilhar com amigos e grupos. Como a gente disse, nós vamos falar a hora que 8 horas mesmo, nós descobrimos muita gente conhece o Amigos do Bem através de grupo, que vocês compartilharam, nós compartilhamos, e aí acabou chegando até o Amigos do Bem. Então, se vocês puderem compartilhar nos grupos que vocês participam, nos grupos espíritas que vocês participam e tal, nós agradecemos. Nós já estamos aí com 40 pessoas, se vocês puderem ir compartilhando com os amigos, com grupos, 8 horas em ponto a gente começa. Quer dizer, não é bem em ponto, mas a gente começa. Então, se vocês puderem nos ajudar, tá? Só a Cláudia fica de castigo. Vou fazer um fio com essa Cláudia. Possível. Menino, tô me atrapalhando com dois WhatsApp. Eu aperto, entro num, aí eu entro no Twitter, aí eu falo, não é aqui, é no outro. Gente, tá uma loucura. Gente, então, por favor, aí, como sempre, quem puder nos ajudar, não vai aprender nunca, não adianta. Não consigo baixar, só É isso. só baixar antes de começar. Olha aqui. Você vai ter bucudo. Olha aqui, o som. Ah, é mágica. Esse celular, eu vou falar para você. Então tá, então abaixa antes de começar. Olha aqui, tá baixado. Tá vendo? Isso é chato, velho. Então ADR Não tem nada, é que toda semana é esse martírio, por isso. Abaixa do lado ali, é mais fácil do que por onde você faz. E eu espero que eu esteja compartilhando certo, porque eu acho que eu estou compartilhando errado para ajudar. Tá certo. Gente, mais 2 minutinhos, por favor. Aproveitando, quem já está com a gente, está acostumado e assistiu a palestra ontem, e puder já ir fazendo os comentários a respeito da palestra da Mariana, aí a hora que a gente terminar a prece, a Ana começa a ver os comentários e a gente discute, como toda semana, 5, 10 minutinhos aí, sobre o tema de ontem. Então, quem já quiser ir comentando enquanto a gente está tentando compartilhar aqui, nós agradecemos, tá bom? Eu não vi ainda se tem pessoal nosso ao vivo já, que ajuda. Tem.
Gente, mais 1 minuto, nós começamos, tá? Ó, já vi a Camila comentando, a Lourdes está falando. Gente, então a Ana vai fazer a oração, já conseguiu ir? E a gente já vai, já vi várias pessoas comentando que quer fazer a oração inicial, então a gente já vai para... Dona Conceição já vi aí. Pri. Camila. Acácio, Madá, Valéria, Boa noite a todos. Mais uma vez, é com grande carinho, é uma gratidão imensa ter você com a gente, ter vocês, né, com a gente nesse estudo. E eu peço a todos que nos unamos em oração para que a espiritualidade amiga nos ajude, nos conduza o estudo, né, nos oriente a nós e a vocês que estão ouvindo também, para que esse estudo seja enriquecedor. Nós aprendemos muito com vocês. Então, eu gostaria de pedir a todos, agora nesse momento, que nos unamos em uma oração, esquecendo os problemas do dia a dia, esquecendo os afazeres, a correria, e nos unamos em sintonia com Deus, nosso Pai, sempre no sentimento de gratidão em primeiro lugar por tudo que temos, por tudo que somos, por tudo que possuímos, fisicamente, materialmente, espiritualmente. Gratidão a Deus pela bondade divina com a gente sempre. Bondade com os nossos erros e com a nossa total pequenez, perto de tanto amor. A Jesus, nosso mestre, nosso amigo, que está conosco nesse trabalho de Jesus. Gratidão a esse amigo querido, esse irmão mais velho, que tem tanta paciência e tolerância com a humanidade, que tanto já nos ensinou e ainda continua aqui nos ensinando. Não desiste de nós nunca. Enquanto tiver uma ovelha perdida, Ele aqui estará. Sempre esteve antes, logo no começo do planeta, Ele que estava aqui como governador, veio até nós e continua conosco, porque é um ser de luz, um ser que aprendeu a amar e que nos ama profundamente. E essa sensação de amor nos faz com que não nos sintamos só, por mais que estejamos sós. Por mais que não tenhamos ninguém, por mais que estejamos acompanhados, mas mesmo assim nos sintamos sós, não estamos. Jesus está sempre com a gente.
um pensamento elevado a Deus, um pensamento pensando em Jesus, e Ele está do nosso lado. Ele só espera de nós essa abertura para que Ele chegue perto, para que a gente tenha ouvidos de ouvir os seus conselhos. Jesus e todos os companheiros de luz que Ele traz, todos os amigos que aqui vêm no planeta Terra para ajudar, para nos ajudar, para nos amparar, e a gente não nos dá conta, a gente não tem noção da grandeza espiritual que nos acompanha, apesar de tantas notícias ruins, apesar de grandes tristezas, o bem está sempre presente no meio de nós, porque Deus não desampara nenhum de seus filhos. Eu peço nesse instante que todos lembrem de colocar as águas para fluidificar, e também que lembrem seus entes queridos, as pessoas que necessitam de oração nesse momento, as pessoas que passam por luto, como eu peço aqui em nome da família da Camila, a família do Diego, a família de tantas pessoas que perderam seus entes queridos. Eu peço que nessas águas coloque um pouquinho do refrigério, que acalme o seu espírito, e também o remédio que seja colocado nessa água para o corpo físico. Então mantenha a água durante o estudo, para que a espiritualidade amiga possa, em sintonia, em sintonia do bem, da paz, do amor, que já vá trabalhando com cada um na sua necessidade. Gratidão pela espiritualidade amiga, gratidão mais uma vez a Jesus, e damos então por iniciados os trabalhos de hoje, do estudo do Livro dos Espíritos. Que assim seja. Gente, boa noite de novo. Estou vendo aí, Camila comentou, que você consegue achar os comentários aí, que agora o meu já passou. Camila comentou, eu vi que a Lourdes acho que comentou também. Para quem não está acostumado, gente, primeiro quem está vindo a primeira vez, bem-vindo. Nós sempre no comecinho do estudo, nós comentamos um pouquinho da palestra da noite anterior, sempre nas terças, né? Nós temos uma palestra pública na terça-feira, pública, mas sem público presente agora nesse período todo, estamos indo para 2 meses sem atividades abertas, né? Então a gente sempre faz um comentário sobre a palestra de ontem. E ontem a palestra foi da Mariana, de Barra Bonita, que falou sobre crise moral, desculpa, fugiu, crise moral, e ela falou que se baseou no livro Depois da Morte, do Leon Denis. Então, eu vi aqui os comentários, a Ana está procurando da Camila, se quiser responder de novo, mas a Camila falou que foi bom. Mas a Camila fez um comentário de que foi muito bom ela ter citado a parábola da rede, que ficou claro que não tem inferno. A Ana até lembrou ontem, nós fizemos essa parábola, inclusive usamos o Evangelho de Tomé, né? Então, a Mariana ontem acabou tocando nesse assunto, foi esse o comentário da Camila, tá bom? Muitos pedidos de orações, nossos amigos estão respondendo, depois eu coloco todos os nomes no caderno de orações, tá? Todo mundo, a Madalena faz, muita gente faz caderno de orações, nós também temos o do centro aqui, que fica aqui para vibração, então nós colocaremos todos os nomes, tá? Depois eu respondo de um por um, porque agora eu não consigo, tá bom? A Cláudia acho que vai começar comentando, depois a Ana estava aqui ontem, a Ana também comentou já. Deixa eu só fazer eu aproveitar um comentário. A Sueli Juliane Acácio está dando boa noite para ela. Sueli ontem postou uma foto com o Tato, com a camisa do Amigos do Bem. Eu brinquei lá na sua foto, Sueli. Tá bonita a camisa, gostei. Ela está aí ao vivo. Cláudia, quer começar você? Ontem eu achei assim que
Foi completa. Ela começou falando pra gente, ela trouxe para o interior, né? Quem que nós somos, né? Na essência. Pra gente, eu me observei por dentro, né? Porque a gente fica muito preso a bens materiais. E qual é a nossa essência? Será que eu estou presa a bens materiais? Será que eu estou conseguindo me desligar daquilo? Né? Porque a gente fica muito preso. E a gente não é como era antes, né? Até ela falou que a gente, antigamente, ia um na casa do outro tomar café. Né? Hoje em dia, gente, a tecnologia, as crianças não brincam mais. O ano passado a gente fez uma queimada, né? Uma sala. Gente, eles não sabem jogar queimada. Eles entraram, professora, estava me marcando. Onde? Falei, gente, mas queimada é isso, pega um e fica em... Então as crianças perderam esse contato um com o outro, né? Que ela falou que chamar um apelido que colocavam lá, que eu não me lembro, e hoje em dia isso já virou, se colocar um apelido já é bullying, né? E a gente passou por essa fase, então parece que hoje as crianças estão sendo criadas dentro de uma redoma de vidro, né? E eu fiquei pensando em tudo isso daí. E quando a gente fica muito preso a bens materiais, eu já percebi que a gente fica muito vazio, né? Então a gente vê muita gente com depressão. Eu escuto muitas pessoas falando, eu vou no psicólogo. Falo, meu Deus, né? Será que eu preciso ir? Porque todo mundo vai, né? Para que terapia e aumento da quantidade de suicídios. Aí eu anotei muita coisa, né? Vamos lá. E essa ilusão, né? E a doutrina espírita, o Allan Kardec trata muito bem dessa questão da morte, né? Com carinho. E a gente sofre, né? Que ela falou também disso. A dor da perda, né? Que todo mundo acha que espírita não sofre, né? Mas a gente sofre a dor de um ente querido. Agora eu já vou pular lá. O que me chamou muita atenção, que eu me segurei para não chorar, foi quando ela falou que Deus está nas flores, que ela comentou no final. E minha mãe sempre falou para mim que ela agradece todos os dias a Deus por ela poder enxergar e ver as flores. Eu até notei aqui embaixo. Ó. Ela fala isso para mim sempre, que ela agradece as pequenas coisas da vida. O fato de acordar e poder enxergar, quando muitas pessoas não conseguem ver. Então, eu achei assim, ó, eu notei muita coisa, assim, se eu for falar, eu fico aqui, né, porque foi muito rica a palestra dela. E esse final, eu juro que eu lembrei da minha mãe falando para mim, que a gente tem que agradecer a Deus tudo na nossa vida, o fato de acordar no dia seguinte. E muitas vezes a gente esquece de fazer isso, né? A gente acorda, tem dia que eu peço perdão, porque eu acordo atropelada, vou fazer minhas coisas, eu paro e falo, Senhor, esqueci. E eu acho que Ele está lá esperando o nosso bom dia, né? E a gente esquece. Então, esse finalzinho aí, eu juro que eu me segurei. Só complementando, você disse bastante coisa, eu acho que ela foi rica em doutrina, né? Ela fez um apanhado com revista espírita, livro, evangelho. Ela falou muito sobre exatamente isso, sobre a moral da gente nos enxergarmos como nós somos, sem esse verniz que a gente tem, né? E sobre o agradecimento, eu acho, toda vez que eu faço a oração, eu acho até cansativa, eu me acho repetitiva na oração de abertura, na oração do final, mas é que eu acho tão necessário agradecer, porque a gente acorda e já respirando, por exemplo. Bom, já acordar é uma dádiva. E aí você está respirando, tem o sol lá fora, já está tudo preparado e a gente não agradece, né? Não agradece esse preparo que Deus, Jesus, já está há muito tempo preparando para que todos nós levantássemos, tivéssemos a energia solar, tivéssemos o ar, né? Tivéssemos tudo aqui à disposição. Na verdade, nós temos tudo à disposição e nós não, às vezes, porque dormimos mal, ou porque a gente queria comprar uma coisa que não deu, ou porque fomos contrariados em alguma coisa e já é motivo de a gente acordar e já está de saco cheio na hora que acorda, né? Não estou dizendo que é impossível a gente acordar bem todo dia, às vezes lá, lógico, a gente levanta, mas um obrigado, essa minha prece de gratidão a Deus mesmo, que eu faço sempre, é de coração. Gratidão por a gente estar vivo e da gente poder ter essa oportunidade. E ela disse ontem muito sobre, de novo, a questão do Santo Agostinho, né? Sobre conhece-te a ti mesmo,
né? Tocou no assunto de novo. Então, achei que a palestra dela englobou várias coisas, foi bem rica. Como eu disse, acho que vale a pena ouvir de novo, porque no primeiro momento a gente perde muito conteúdo e depois, ouvindo de novo, a gente consegue absorver mais coisas, né? Muitas vezes a gente, em vez de agradecer, a gente reclama, né? Olha, tá chovendo bem na hora que eu vou pro trabalho. Olha, tá chovendo, olha, o sol tá quente, olha... E a gente não vê que aquela chuva necessária, né? E a gente reclama porque vai se molhar até chegar no trabalho. Olha, eu vou me molhar, vou chegar com meu sapato molhado, a barra da minha calça. A gente muitas vezes reclama de manhã, a gente não se dá conta, né? Ali na ânsia do momento de reclamar, em vez de agradecer pela chuva, né? Que tudo é necessário, tudo vem na hora certa. E a gente às vezes reclama em vez de agradecer. Jurema, sua camiseta tá anotadinha, viu? Desculpa não te dar o retorno, às vezes pelo atendimento fraterno. Eu falei que você até marcou o endereço. Então, porque... Gente, eu fico com o celular de atendimento fraterno, não às vezes eu demoro um pouquinho para responder, tá? Porque eu tô trabalhando, mas eu respondo, tá? Bom, gente, eu fiz os comentários ontem. Bom, primeiro agradecer a todo mundo, eu tô vendo gente nova de novo. Os pedidos de orações, a Ana comentou já, os pedidos de orações, não se preocupem se a gente não vai conseguir responder, porque quem está entrando a primeira vez, a gente dá prioridade durante a transmissão para as perguntas e comentários referentes às questões que nós vamos estudar. Nós vamos ver hoje que são poucas questões, 5 questões, e talvez dentro dessa 1h30 a gente não consiga fazer. Mas todos os nomes são anotados, todos são passados para o caderno de orações, não se preocupem. Agora, com relação ao que for algum comentário do estudo, das questões que estão sendo estudadas, se por acaso a Ana não conseguir acompanhar lá, a gente aqui, alguém não conseguir avisar, insiste na pergunta ou no comentário, como aqui a gente tem dito, tem ajudado demais no estudo, os comentários e as perguntas e os complementos que as pessoas têm feito durante a transmissão. Então, se por acaso a gente não responder na hora, insiste na pergunta, que realmente às vezes não dá, acaba muita gente comentando, muitos comentários e a gente não consegue às vezes acompanhar, mas insiste, porque é o que a gente tem dito, tem nos ajudado muito no estudo. Tem gente mandando mensagem no particular, que compartilhou e tal, a gente não consegue mesmo, mas depois nós entramos um por um, pelo menos a gente tenta responder todos, tá bom? Dos avisos, nós falamos da palestra, quem não assistiu, está disponível no YouTube, está no Facebook, né? Na página ficou o post de ontem, mas também está no YouTube para quem quiser assistir na TV ou assistir com mais calma, parar a hora que quer. Eu prefiro do que assistir depois aqui no Face. Tá? Mi, boa noite, de novo com a gente. Muitos amigos, Flávio está por aí, o pessoal do centro está todo mundo, né? A Valéria está falando, pedindo para explicar sobre atendimento fraterno. Então nós vamos usar esses 5 minutinhos aí. Atendimento fraterno, gente, tem o celular que eles estão colocando, está fixado embaixo no rodapé da transmissão. É um bate-papo pelo WhatsApp, não dá para a gente falar por telefone, porque a Ana acabou de falar, nós trabalhamos durante o dia todo. Manda mensagens, muitas vezes a gente não responde imediatamente, porque não dá, nós estamos trabalhando, mas todas são respondidas. Sempre um bate-papo embasado na doutrina espírita. Então, sempre os questionamentos, dúvidas, angústias, enviem para a gente. Normalmente a Ana que faz esse trabalho no WhatsApp. Tem a página também na mensagem. Quem não quiser mandar no WhatsApp, quiser mandar na mensagem, na página, nós respondemos por lá. Mas basicamente é um bate-papo. Todas as casas, pelo menos a maioria das casas espíritas, tem esse trabalho. Nós temos o presencial. Como nós estamos com as atividades abertas ao público paradas, nós estamos está tendo muito mais atendimento pelo WhatsApp. Nós sempre tivemos esse atendimento, já faz um bom tempo, e agora acabou aumentando muito pelo fato da gente estar com a porta fechada. Quem quiser também mandar os nomes para a oração pelo atendimento fraterno, eu vou ver aqui um por um, mas quem quiser mandar pelo atendimento fraterno, eu também anoto, respondo lá direitinho, tá? É o que o Alexandre falou. Pode mandar em áudio, pode escrever, demora um pouquinho, mas eu respondo. E assim,
Tá precisando conversar? Ah, mas eu já conversei uma vez. Conversa 2, 3, 4, 5, quantas vezes forem necessárias, nós estaremos à disposição. Tá? Não é cansativo, não existe pergunta boba. Muita gente fala, eu posso fazer uma pergunta, mas é tão boba. Não, não é boba. A sua dúvida não é boba. O que você passa não é pouco, a ponto de você achar que a gente não vai compartilhar, que a gente não vai ouvir com carinho. A sua dor a gente tenta dividir ou tenta pelo menos amenizar. Então nada do que a gente passa é bobo, é pouco, é sem valor, que não deva ser compartilhado, que a gente não consiga compartilhar. Ok? Então, basicamente é isso, mas entrem lá no telefone e a gente conversa com quem tiver com essa dúvida. A Eva está fazendo uma pergunta, gente, depois a gente até falou disso as outras semanas, Eva. Ela está falando sobre tantas psicografias falando sobre a pandemia. É um assunto que não é da questão, mas eu vou falar porque realmente tem chegado muito questionamento em relação a isso. Eu falei isso na minha palestra, tenho falado isso nos estudos. Gente, vamos nos preocupar com as nossas ações. Tem chegado muita mensagem, eu falei isso acho que semana passada e semana retrasada aqui no estudo, na palestra também outro dia. Muita coisa que não tem muito fundamento, muitos falando a mesma coisa, muita coisa apocalíptica, muita coisa... Vamos no racional, né? Nós tentamos estudar a doutrina para a gente conseguir entender o que os Espíritos tentaram nos dizer, com a lucidez de Kardec fazendo todo esse trabalho. Então, sigamos essa linha. A gente tem visto muita mensagem, muita coisa que não vale a pena nem se preocupar. E não estou dizendo aqui que sejam verdadeiras ou não vou entrar nesse mérito da questão, tá? Mas é que nós temos várias informações, nós estamos estudando a lei de destruição, estudamos a semana retrasada, 2 semanas seguidas, os flagelos destruidores, que já falam muito sobre isso. Lá na codificação, eles falam que nós já passamos por isso, estamos passando, vamos passar outras vezes. Então vamos pelo racional. Nós não precisamos, nesse momento, desse monte de mensagem psicografada, falando que Deus está punindo, falando que Deus está fazendo isso, que fazendo aquilo, que está vindo a transição planetária. Nos preocupemos com a nossa melhora moral, com o dia a dia, e eu acho que a gente já está fazendo a nossa parte. Posso comentar aqui? Márcia de Paula, Márcia. Conversei com a Ana, foi maravilhoso, levei um puxão de orelha. Mas foi muito bom para mim, para que eu possa melhorar. Só gratidão. Márcia. E a todos. Às vezes a gente tem que dizer aquilo que tem que ser dito, não que a gente gostaria de ouvir. E dentro da doutrina, dentro do bom senso, tá? Mas você pode ter certeza que se eu falei foi com todo o amor do mundo, com toda boa vontade para que você melhore mesmo. Se você melhorou, eu que fico grata. Gente, olha, eu estou vendo várias outras mensagens aqui. A NASA Dias está fazendo comentário. Então eu vou repetir, muita gente é a primeira vez. Então não nos levem a mal, por favor. A gente vai responder todas. Mas as questões que forem fora das questões que nós vamos tentar estudar hoje, inclusive quem já tiver com o livro na mão aí, nós já vamos começar daqui a uns minutinhos a entrar nas questões de fato. Quem tiver com o livro na mão aí, Livro dos Espíritos, parte 3ª, Leis Morais, Lei da Destruição. Hoje nós vamos falar de assassínio. Também é uma discussão muito grande, muito atual, né? Como sempre todas as questões da codificação. E nós vamos tentar tratar das questões 746 e 751. Então quem tiver com o livro na mão, a ideia é discutir sobre essas questões. Só um recadinho, NASA. NASA diz, é sério esse assunto, a gente conversa pelo atendimento fraterno, tá? Meu neto de 12 anos apareceu riscado no peito, e aí a gente conversa no atendimento fraterno, porque aí é um assunto bem longo, tá? A Simone está falando do nosso primeiro evangelho no ar com vocês. Simone, hoje para todo mundo, vou repetir, gente, estudo do Livro dos Espíritos, toda quarta-feira das 20 às 21h30. Nós temos usado, muita gente tem usado as parábolas que nós estamos fazendo de segunda, quinta e sexta, das 19h30 às 20h, para fazer o evangelho no lar. Muita gente questionou, tinha dúvida, eu faço sozinho, como é que faz? Então tem muita gente usando
as nossas transmissões das parábolas, segunda, quinta e sexta, das 7h30 às 20h, para fazer o Evangelho no Lar. Fica o convite. E de terça nós temos a palestra pública, sempre das 20 às 21h. Cada palestrante leva o seu tempo. Em média, é esse daí. Inclusive, já vou aproveitar das parábolas. Amanhã eu vou estar com o Manu, porque a Renata fugiu. Eu não sei se o Manu está ao vivo. A ideia era fazer a Renata e o Manu, a Renata grávida, mas a Renata correu. Então eu vou fazer com o Manu amanhã, de Araraquara, o Manu Bandelli, lá da Perispírito, servo trabalhador, a parábola. E na sexta nós vamos ter a alegria de receber a Jamília e o Fábio de Cafelândia, falando da parábola da candeia. Então, para quem está querendo fazer o Evangelho no Lar, fica o convite. O Flávio, boa noite. A Eva, por favor, então depois entra. A Ana também já deu o recado. Mais alguma coisa mais urgente? Ed Júnior, Márcia Garzon, Carmen. Gente, então, esses eram os avisos iniciais. Então, quem está vindo a primeira vez, estudo o Livro dos Espíritos, toda quarta, fica o convite. É só curtir e seguir a página. Tem aquele sininho lá. Toda vez que tiver transmissão, vocês são avisados. O estudo, a gente sempre tem tido essa média aí. Hoje ainda tem menos gente do que normalmente. Nós estamos aí com 130, 140 pessoas. E a ideia é realmente fazer com que essas pessoas participem, comentem, questionem, nos ajudem no estudo. Isso serve para todos. Vocês estão vendo aí muitas pessoas que sempre são aqui do Amigos do Bem, respondendo boa noite e tal, mas a ideia é que todo mundo participe do estudo. O estudo não foi feito para a gente ficar no boa noite, no que bom, que beleza e tal. Realmente a ideia é a gente estudar e discutir. Então, quanto mais vocês participarem, aquilo que a gente sempre fala não é da boca para fora. E quanto mais gente estiver comentando os assuntos, discutindo os assuntos, nós vamos crescendo junto e aprendendo. Nós temos falado isso toda semana e assim, a quantidade de gente que tem nos ajudado no estudo está sendo fantástica. O Wagner é um que sempre tem nos ajudado muito. Rita, primeira vez, bem-vindo. Gervásio sempre está com a gente. A Cássio, o pessoal que sempre está com a gente, ajuda demais no estudo. Então, já fica o convite. O resto dos avisos a gente dá no final. Nós vamos divulgar as marmitas, né, que a Cláudia é uma que está coordenando. Não vou deixar passar batida, ela estava toda quietinha. Segunda-feira nós tivemos a alegria de ter a Cláudia e o Gá fazendo a parábola. Nós estamos falando que toda segunda, quinta e sexta nós temos a parábola. Então a Cláudia fez a primeira palestra que a Cláudia fez, apesar de ela já estar fazendo com a gente o estudo já faz um bom tempo. Todo mundo gostou muito, muita participação. Aliás, essa semana nós estamos muito bem. No domingo nós tivemos o John, na segunda o Gá e a Cláudia, ontem a Mariana, hoje o estudo, amanhã nós temos o Manu, sexta Jamília e o Fábio, domingo o Daniel, meu irmão, que é o mais fraquinho, coitado dele. Ai, mentira. No domingo nós vamos estar, eu vou ter o prazer de fazer a palestra no domingo de manhã. Primeira palestra. E vai dar muito pano para manga, mas muito pano para manga, porque nós vamos conversar sobre reforma íntima ou transformação moral. É uma pergunta para vocês também. Já vão pensando nisso. Para quem gosta de espiritismo brasileira, todos vão falar para mim que é reforma íntima, mas fica pronto aí. Eva Terezinha, ó. Não, falou que não era para falar, eu não ia falar o nome. Gente, aqui, ó, tá aqui, eu ia deixar para o final os avisos, mas eu não vou falar quem doou. Nós recebemos 500 máscaras, gente, para distribuir para as famílias atendidas, para as crianças, e nós vamos entregar em 2 vezes, na sexta, essa sexta, e na próxima sexta, que é a última sexta-feira, o último sábado, a outra, nós vamos entregar para os adultos as máscaras. Então nós ganhamos 500 máscaras. Mas a pessoa pediu para não falar o nome. Então eu vou... Não, eu não falei nada. Eu falei segunda-feira, quem não assistiu a palestra não está sabendo. Mas, como ela pediu para não falar, se vocês quiserem procurar, na Bíblia tem o nome dela. Logo no comecinho. Mordeu uma maçã, foi um inferno, a culpa dela. Aí se vocês relacionarem o nome, vocês já sabem quem que é. Ela pediu para ver máscara dupla. Fantástico, ó. Dupla. Muito bem feitinha, muito bem acabada. Nossa, eles vão adorar.
tá? Então tá aqui, vou deixar até aqui, ó. Joia. Ó, o Ed está falando que ontem foi aniversário dele. Parabéns, Ed, sempre está com a gente. A Elaine está perguntando se tem no YouTube também. Elaine, a transmissão ao vivo não, tá? Ela fica, todas as palestras e o estudo, por exemplo, de hoje, logo que termina, daí uma meia hora, no máximo uma hora, está disponível no YouTube. A transmissão, essa que nós estamos fazendo aqui, não está ao vivo, tá? Nós não estamos ao vivo no YouTube, nós estamos só no Face, tá bom? Mas depois fica disponível lá, como tem quase todos os estudos. Também não tem todos os estudos. Algumas pessoas já procuraram. Ah, mas não tem desde o começo. Não, porque a gente começou a fazer as transmissões, nós já estávamos numa determinadas questões. Mas tem boa parte, está disponível lá, para quem quiser acompanhar desde o começo. Raquel, boa noite. A Michele falou, não sei, viu, Michele? Michele Bueno falou Eva. Eu não sei, Michele, eu não sou muito ligada na Bíblia, mas eu acho que tem alguma coisa parecida. Ela vai ficar brava de novo, mas eu não falei o nome. Então, segunda-feira eu falei, ela ficou brava. Olha, começa com rei e termina com vá. Vamos lá? Tá bom, Elaine. Então, se você puder passar para as pessoas, a transmissão não é ao vivo mesmo. Tá bom? Gente, os outros avisos a gente dá depois. Nós vamos falar das marmitas que nós estamos recebendo do SESI. Essa semana e mais a semana que vem ainda. Domingo nós temos as palestras que nós estamos fazendo, que não havia, nós estamos fazendo agora. Então, domingo agora eu vou estar fazendo com meu irmão. No outro domingo, um domingo especialíssimo, se preparem, que vai ser com Wagner Moura, do Fraternidade Sem Fronteiras. E no outro domingo, com o Charles Kempf, que é o presidente da Associação Espírita da França. Vai estar com a gente ao vivo no outro domingo. Então, esse domingo é com o Daniel, no outro com o Wagner Moura, no outro com o Charles e com o Júnior. Falar em doação, vou falar também, Valéria. Valéria está fazendo as 36 ou 40 toucas para o asilo, está quase pronta. E as máscaras do asilo também, máscaras novas para o asilo. Então, gratidão, Valéria, viu? Fui lá perguntar o dia que fui buscar o iogurte e elas falaram que eles amam usar as toucas, então eles vão ficar super felizes em receber, viu? Muito obrigada a você e a sua mãe que está dando essa força pra gente. Pra nós não. Brasil. A Elaine está falando aqui, Elaine, o Rafael não tem Facebook, pediu para perguntar. Elaine, mas está no YouTube, tem todas, tá? Todas as palestras, todas as parábolas e boa parte dos estudos. É que a transmissão a gente não consegue fazer com os dois. Outro dia a gente até tentou pelo notebook, no programa, na plataforma que a gente tem feito, nós conseguimos, mas não ficou legal. O som acaba, como é uma saída só, ele acaba dando interferência, não ficou bacana. A gente precisa descobrir uma forma, mas não ficou legal, tá bom? Mas está disponível lá, não é ao vivo, mas fica disponível, tá bom? Gente, então nós vamos começar, ó, meia hora nós já demos todos os avisos, então quem está aí na mão? Quem quiser, vou repetir, as meninas falaram, mas por favor, tem a enquete, está fixada logo na primeira publicação nossa na página. Nós ficamos muito felizes quando a gente recebe as mensagens. As pessoas, é curtinha, só a gente está perguntando de onde que você é e como que você conheceu Amigos do Bem ou como que chegou até a nossa página. E tem tido muita resposta bacana, de muita gente de longe, muita fora do país, tanto que a gente vai começar esse circuito de palestras com o pessoal de fora do país para a gente trocar ideia. Enfim, é bem bacana até para vocês, entre vocês. A Madalena outro dia descobriu uma conterrânea lá de Goiânia, a gente descobre um monte de gente de São Carlos, enfim, é muito legal. Então, se vocês puderem responder. E, de novo, né? Muita gente chegou até o Amigos do Bem, nós descobrimos por essa enquete, porque estava em um grupo e alguém postou uma palestra, um estudo, uma parábola, e a pessoa se interessou e acabou vindo conhecer a página do Amigos do Bem. Então, se vocês puderem compartilhar com amigos e grupos, é bem bacana. A resposta que a gente tem tido é muito legal. Tem muito grupo bacana na internet, e aí a gente consegue divulgar e trazer mais gente para estar estudando, para estar falando de doutrina espírita. Tá bom? Então, gente, quem está com o livro na mão, Livro dos Espíritos, parte terceira das leis morais, lei de destruição. Nós já estamos no item 5, né? Nós já fizemos algumas partes, agora nós vamos no assassínio. E as questões que nós vamos começar é 746 a 751.
Ó, Rosana Fabres, estou falando, ó, Rosana, entra, Espírito Santo do Pinhal. Morei em Pinhal, Rosana, mas outro dia, né? 91. Foi outro dia mesmo. E então nós vamos fazer 746, tentar chegar até as 751. O tema vai ser um tema extremamente atual, né? Nós vamos falar de assassínio e nós vamos perceber que, mais uma vez, o assunto é extremamente atual e útil para a gente estar conversando. Tá bom? Estou vendo bastante gente falando que é a primeira vez, a NASA, que a Ana comentou, Belém do Pará, olha que bacana, Espírito Santo do Pinhal que eu falei. Então vocês aí que estão respondendo, eu vi alguém do Rio, Foz do Iguaçu, responde lá para a gente na página na hora que terminar. Logo na primeira publicação tem essa enquete lá, as meninas estão colocando aí, ó. Por favor, respondam lá que vai ser uma alegria para a gente responde também e a gente fica trocando figurinha, tá bom? Então vamos lá, gente. E, ó, Pato Branco, o pessoal está comentando aí, tá? Participem com comentários, com perguntas, com complementos, com questionamentos, que é a ideia da gente estar estudando em grupo. A gente sempre fala isso toda semana, espero que não seja cansativo, mas é importante. A ideia não é fazer com que a Cláudia, o Alexandre e a Ana tente dar aula de espiritismo para alguém. Eu já expliquei isso para muita gente, na verdade isso é um grupo de estudo. Nós resolvemos fazer a transmissão porque muita gente se interessou e continua sendo um grupo de estudo. Então hoje nós estamos em 140 pessoas, 143 com nós estamos estudando em 143 pessoas. É essa a ideia. Nunca foi e nem vai ser a ideia da gente sentar aqui, nós três, normalmente nós somos em 6 ou 7, ou 2, ou 1 às vezes, mas a ideia é a gente estudar em mais gente, estudar em mais pessoas, porque são mais opiniões, são mais questionamentos, são mais dúvidas, são mais complementos, são mais conhecimentos para a gente aproveitar, tá bom? Então, por favor, participem. A Débora está perguntando, acho que a Ana já respondeu, né? Gente, então, por favor. A Ali está falando, ó, tá vendo que bacana? A Ali está falando para Maria José Melo, meu pai nasceu aí. Essa é a ideia, tá? De vocês também se conhecerem e trocarem ideia. Então vamos lá, quem tiver com o livro dos Espíritos na mão, 746. A Cláudia vai ler, aí nós vamos comentando e vocês também, por favor, participem com comentários para nos ajudar. 746. É crime aos olhos de Deus o assassínio? Resposta dos Espíritos. Grande crime, pois que aquele que tira a vida ao seu semelhante corta o fio de uma existência de expiação ou de missão. Aí é que está o mal. Quem quer comentar? Quer começar você? Então ele pergunta, é crime aos olhos de Deus, quer dizer, é crime as leis divinas, né? As leis divinas são imutáveis, ou seja, tirar a vida de alguém é crime, né? Que a minha coisa mais preciosa que nós temos é a vida. Aí ele diz que a gente pode cortar este fio que liga, né? Ou expiação ou missão. Aí é que está o mal, quer dizer. Mas, indo um pouquinho além, não sei se eu vou muito além, ele diz que é crime e pronto, né? É crime e pronto. Só que Deus, como Pai bondoso que é, ele vai ver todo o que aconteceu para que esse crime acontecesse. Será que a pessoa que foi assassinada, ela irritou, ela fez alguma coisa para essa pessoa, entendeu? Que chegasse a esse ponto? No caso do assassino, que continua sendo crime, mas na hora do desencarne, na hora de colocar isso na balança, Deus vai ver muito mais o porquê que você fez e como você fez, qual a maneira que você fez, o porquê que aconteceu, tudo isso entra na balança. Porque às vezes não só a pessoa que assassinou, é lógico, mas que foi acometido teve também uma parcela de culpa nisso. Então todo o contexto é visto. É crime? Sim, é crime. Mas todo o contexto é visto aos olhos do Pai. Porque senão Deus não deixaria que as coisas acontecessem, porque Ele sabe de todas as coisas. Como a gente já disse, existe, como o Edgar diz, existe
mas não existe... Como é que é? É como se você tivesse o útil ao desagradável. Você, às vezes, junta o útil ao desagradável. Você está no momento em que alguém pode te dar um tiro, ou alguém pode te atropelar, e talvez seja a providência divina nisso tudo. Não existe injustiçado, né? Existe injustiça. Existe injustiça, não existe injustiçados, é isso que eu queria dizer. Eu coloquei aqui o que a Ana falou, né? Que é crime, porque ele cortou, né? Ali, ou seja, a expiação, ou seja, a missão da pessoa. Só que lá em casa, a hora que eu estudei, eu fiquei pensando, será que aquela pessoa que foi assassinada, ela veio para desencarnar daquela forma? Será que, vamos pôr assim, entre aspas, né? Eu vou usar uma palavra que eu não sei se cabe aí, o destino dela desencarnar daquele jeito? Entendeu? Então, o assassino armou a emboscada, eu vou assaltar. E ela que tinha que passar por ali naquele momento, que é o que você falou, né? Eu nem registrei aqui, mas eu fiquei com essa dúvida a hora que eu li essa questão. Será que eu vou ter que morrer dessa forma também? Morrer assim, meu corpo físico, entendeu? Não, porque senão vira uma bola de neve, né? Eu matei, aí o outro vem e me mata, aí eu vou e mato, aí vira uma bola de neve. Não é bem assim, porque... a lei divina que vai mostrar pra gente que funciona. Gente, vamos lá, só pra gente... Senão vocês vão lá para 751, já passaram as 5 questões. Então, porque essa questão aqui, ó, ela abre muito, né? A gente começa a se questionar. Ele vai abrir. A gente só responde sim, é crime. É crime e acabou. Mas ele vai discutir sobre tudo isso nas outras questões. A pergunta de Kardec: é crime aos olhos de Deus o assassino? Matei alguém, é crime. Isso aqui falou no começo. E acabou. É lei divina, eu transgredi lei divina? Qual que é a resposta dos espíritos? Sim. Grande crime. Ponto. Por quê? Porque e a resposta é simples. Porque eu tirei a oportunidade dessa pessoa viver. Olha a resposta dos espíritos. Está falando para nós encarnados hoje, por isso que eu falei que é atual. Ele tirou a oportunidade da minha existência de uma prova ou expiação. É essa a resposta. É essa a pergunta de Kardec, é essa a resposta. Ó. É crime eu assassinar alguém? Grande crime. Por que é um grande crime? Porque eu tiro a oportunidade de você cumprir a sua prova e expiação, porque nós estamos em prova e expiação. E aí, ó, aí sim, alguém pode perguntar assim, mas então e quando a gente estiver em regeneração? Tem várias perguntas. Vai ser crime? Qual seria provavelmente a resposta dos espíritos? Grande crime. Porque você está tirando a oportunidade da evolução moral desse espírito nessa oportunidade. Então aqui ele está falando para nós que estamos vivendo a realidade, ó, expiação ou de missão, ou de prova, nós podemos aumentar. E aí que está mal. Então o que nós precisamos entender? É que daí vocês dois já foram para o que nós vamos discutir depois lá embaixo, porque, mas tem um atenuante, eu posso ter matado, aí você já foi para o outro lado, quer dizer, nós vamos, mas eu vou morrer, eu matei e tenho que morrer de morte morrida também? Não, isso eu vim. Era o meu destino aquele. Tá? Mesmo que eu não tenha feito isso em outra... Sei lá, tinha que acontecer comigo aquilo. Entendeu? Era para mim... Lembra assim, tem uma frase do Richard que eu posso dar 300 tiros em você. Que eu não vou te matar. Quem vai te matar é a providência divina. Não são os furinhos que vão te matar. Então é isso que você está questionando. Eu tinha que morrer? Tinha que morrer, mas eu precisava morrer assassinado? Não, gente, nós não podemos levar isso, os dois questionamentos que vocês fizeram, eu já entendi, tem gente perguntando isso já, acho que a Ana falou, ia comentar. Se nós levarmos para esse lado que você pensou, quer dizer, eu fui exatamente, o exemplo do Richard é exatamente o que você fez. Eu fiz uma armadilha, eu fiquei esperando atrás da esquina, eu posso programar tudo isso. Eu assassino. A única coisa que eu não consigo programar é se eu vou conseguir te matar ou não. Deu para entender todo mundo? Não. Eu sou um assassino, eu vou roubar alguém. E eu estou com a intenção de roubar a Cláudia. Eu vou ficar esperando aqui atrás da esquina, a Cláudia vai sair com o carro, eu estou com uma arma, e a hora que a Cláudia sair, eu vou assaltar a Cláudia e estou com a ideia de que eu vou matar a Cláudia. Eu posso? Isso é certo? Eu tenho certeza que eu vou conseguir? Por que não?
Porque não sabe se vai passar alguém também ali, né? Porque o tiro... Você pode passar um eu vou te dar ali 2 também. tiros, vai pegar um tiro no cérebro, vai passar, vai varar e eu vou ficar normal. Nós não podemos afirmar. E mais, o seu comentário, lógico que nós estamos já adiantando. Mas então, se é para eu morrer dessa forma, eu vou morrer assassinado? Não sei. Lembra, porque se nós começarmos a relacionar, nós vamos tentar trazer sempre para a história da lei de causa e efeito. Mas você tem que espiar, você tem que entender que errou. Mas se eu entender... Lembra, em contrapartida, gente, nós sempre temos que lembrar, eu já vi alguém perguntando se pode ter perdão, até que ele vai reencarnar para obter o perdão celestial. Gente, não existe o perdão celestial. Deus não pune ninguém, Deus não fica bravo com ninguém. Eu me equivoquei e matei alguém. Eu tenho perdão? Qual que é a forma de eu resolver isso? Me arrependendo e expiando depois. Não é isso que a doutrina nos diz? Agora, se eu preciso morrer então, como diz o meu avô, de morte morrida? Ou de morte matada? Claro que não. Se a nossa existência, para nós aprendermos a viver, se nós aprendermos a melhorar moralmente, se eu aprender pelo amor, eu não preciso viver essa experiência. André, só para... e quem morre assassinado por tipo de bala perdida? A bala é perdida, o endereço que a bala chegou não é perdido. Não sei se dá para entender. De qualquer maneira, aquela pessoa deveria reencarnar, ou dessa forma, ou às vezes andando, simplesmente tendo um tombo, caindo, batendo a cabeça, tendo uma convulsão, enfim. É aí que a gente fala que une o desagradável ao interessante, entendeu? Tem a bala perdida e tem para quem chegou essa bala. Não existe o erro da bala, porque aí Deus não seria justo. Não sei se deu para entender. Márcia, nós precisamos tomar cuidado, gente, porque o assunto, é por isso que eu falei, o assunto é extremamente complexo e extremamente abrangente. E ele vai tratar de todas essas questões, por isso que eu falei, se nós começarmos a falar se ele tem culpa ou não, se tem atenuante ou não, nós vamos falar sobre tudo isso dentro do coisa. O Edir Júnior fez um comentário fantástico. Quando você morre ou mata alguém, é preciso discernimento para acabar com o ciclo vicioso da vingança. Alguém terá que perdoar o outro a fim da paz e evolução em outras reencarnações. Também está no assunto. Certo. A Márcia está falando sim, porque se é prova, teremos que ser aprovados, ou seja, não repetir os mesmos erros. Ou seja, estamos vindo para mudar o que foi proposto na prova inicial. Polêmico hoje, sabe? Se é prova de expiação, enfim, o objetivo é sempre evolução. Evolução de evolução. Temos que quebrar os erros combinados do plano espiritual. Gente, é isso que eu falei. Da primeira questão, nós já estamos falando das 5. Né? Porque é inevitável. Fatalmente nós vamos acabar falando sobre isso, e nós vamos sair, com certeza vai sair, daqui a pouco vai sair o assunto de se eu dirigir bêbado e matar alguém, se isso é um assassinato. Tudo isso nós vamos abordar. Mas vamos como Jack, vamos por partes. Tá? Por isso que eu falei, o que nós precisamos entender na 746, que a pergunta de Kardec é simples e objetiva. Tirar a vida de alguém é crime aos olhos de Deus? Grande crime. E aí a explicação dos Espíritos para nós entendermos de uma vez por todas. Por que é crime? Porque senão nós vamos ficar divagando. Se nós não entendemos o que a espiritualidade está nos dizendo nessa resposta, nós vamos ficar realmente debatendo conversa de amigo. Por que é crime matar alguém? É essa a pergunta de Kardec e é essa a resposta dos Espíritos. Se eu matar a Cláudia, é um crime perante a Deus? Nós não estamos falando de lei civil, nós não estamos falando no Brasil, nós não estamos falando na Índia, no Japão, nós não estamos falando em lugar, nós estamos falando perante Deus. Lei natural e lei divina. Eu tirar a vida de uma outra pessoa é crime perante Deus? É essa a pergunta de Kardec. Qual é a resposta dos Espíritos? Grande crime. E a explicação é para a gente entender, para depois a gente começar a abrir o leque. É um grande crime porque eu tiro a possibilidade desse outro ser continuar a sua prova, a sua expiação ou a sua missão. Ponto. E aí, claro, que daí nós vamos abrir um leque enorme. Aí nós vamos falar assim, nossa, mas como a Cláudia falou, mas estava programado para eu morrer assim? A Ana falou, não, mas tem o atenuante lá. Tudo isso está dentro do que as explicações da doutrina vai nos dar. Agora, uma certeza nós temos que ter, que é a pergunta e a resposta. Crime perante a lei de Deus, porque eu interrompi a possibilidade de completar uma prova, uma expiação. Aí todo mundo vai falar assim, não, mas
Se estava programado para eu morrer assim, como a Cláudia falou, então o outro não interrompeu nada. Não é isso? Eu pensei isso. Não é isso? Mas não tira a culpa dele. Se está combinado que eu culpa. vou morrer dessa maneira, porque para mim é útil eu morrer dessa maneira, é outra coisa difícil da gente entender. Eu teria que passar por isso, entendeu? Então, se eu tenho que passar por isso porque é para o meu aprendizado, então você pode olhar do outro lado e falar assim, mas então o outro não é tão culpado assim. Não, eu não tiro a culpa dele. Não, então, não, mas nós podemos olhar com esse olho. É. Nós podemos olhar com essa visão, sim. Ué, mas se estava combinado. Então eu ajudei. Ué, se a Cláudia precisava morrer assassinada e eu sou o assassino, então eu fiz o que Deus queria que eu fizesse. Nós podemos olhar por esse lado. Claro que não. Na verdade, eu vou ter as minhas consequências. Por quê? Porque ele perguntou se é um crime perante a Deus. Ele falou que é porque eu interrompi a existência. Ah, mas a Cláudia, ela precisava passar por isso. Quem disse? De novo, gente, nós precisamos esquecer a ideia completa que nós temos, inclusive dentro da doutrina espírita, de determinismo. Eu posso ter reencarnado e ter feito um plano reencarnatório aonde, para o meu aprendizado, num primeiro momento, eu precisaria ser assassinado para entender os erros que eu tinha cometido em outras existências. Eu vim, encarnei, entendi que os erros que eu cometi não devem ser mais cometidos e eu não preciso mais morrer assassinado. Senão, gente, nós vamos, a Ana comentou agora há pouquinho, nós vamos criar um ciclo de que nós não vamos sair. Eu matei ela assassinada, ela vai voltar e vai me matar assassinado. Isso é romance espírita dos mais fajutos, que embutiram na nossa cabeça. Lá atrás teve um cara que falou para nós, alguém vai lembrar, que o amor cobre uma multidão de pecados, não foi isso? Então, se eu entendi que eu estou equivocado, e entendi que não é mais para cometer esses erros, eu não preciso mais morrer assassinado. Senão nós vamos voltar no tal do determinismo. E isso em lugar nenhum a doutrina nos mostra. Eu programei a Cláudia, o raciocínio foi esse. Ué, mas eu precisava passar por isso. Então o outro veio e cumpriu com aquilo. Ele vai ser responsável por ele? Claro que sim. Agora, eu tenho atenuante porque eu matei ela porque ela tinha que morrer? Claro que não. O crime que eu cometi contra a lei divina, ele foi cometido contra a lei divina. Eu transgredi uma lei. Todas as outras coisas são decorrentes e consequências desse ato. Ah, mas para a Cláudia teria que passar por uma situação dessa, por uma melhora moral dela nas encarnações futuras, ou até mesmo na continuidade das existências. Sim, tudo bem. Mas isso não me dá o direito, em momento algum, de tirar a vida dela. Simples assim. É essa que é a 746. E aí agora, das 746 para frente, nós vamos começar a abrir o leque. Nós vamos ver que agora na 747 nós vamos falar já do que a Ana comentou, de ter o atenuante ou não, de que se o outro precisava morrer ou não. Então, o mais importante de nós entendermos, eu não tenho o direito de tirar a vida do outro. Por quê que os Espíritos responderam? Porque eu tiro a oportunidade da expiação, da prova ou da missão que ele poderia estar cumprindo. Simples assim. A Narcisa só está nesse assunto. Então meu esposo desencarnou. O assaltante entrou em minha casa e sem ninguém reagir atirou nele. Sem ninguém reagir, ele caiu em meus pés. Foi muito dolorido. Põe em minha mente que tinha que ser assim, que tinha que desencarnar dessa maneira. Como é o nome dela? Narcisa Bose. Narcisa, o mais difícil, com certeza para você, como para qualquer um. Eu vou usar a palavra perda, que eu não gosto, mas para quem devolve, como a gente aprendeu depois de muito tempo, o Orlando falando, nós estamos repetindo, para quem devolve um ser querido, um ser amado, um filho, marido, irmão, vizinho, amigo, colega, é muito difícil. Com relação a entender que ele precisaria passar por isso é fato, isso é o que a Cláudia falou. Provavelmente lembrando sempre, gente, que nada é feito sem o olhar do Pai. O mais difícil para a gente ainda é o que nós precisamos entender. Que ele precisava passar por isso e era o melhor para ele. Isso não diminui, como nós falamos agora, a responsabilidade de quem cometeu o crime. Uma coisa não diminui a outra, uma coisa não isenta a outra. Eu precisava passar por essa situação. Eu, Alexandre, eu preciso desencarnar sendo atropelado por um motorista bêbado. Certo? Eu precisava passar por isso. Por quê? Porque por inúmero, nós não vamos nem voltar naquela história, mas é porque eu fui bêbado na outra e matei outra pessoa. Não.
vamos esquecer. Para a minha existência, para o meu crescimento moral, eu precisava passar por essa experiência. Beleza? Vamos usar o exemplo do seu marido, se eu posso. Seu marido, para existências, para a continuidade da existência dele, para a melhora moral dele, embora para a gente ainda enraizado na matéria seja difícil admitir isso, e você falou que você está tentando falar isso, você falou isso para a Ana, falou no comentário, de que eu tento entender de que isso era o que ele precisava passar, exatamente isso. Com certeza era o que ele precisava passar, por mais duro que seja aos nossos olhos. Agora, isso não diminui em nada a ação do assassino. Em nada. Não tem nenhum atenuante o fato dele precisar passar, mesmo porque o assassino não sabe que a Cláudia tinha que morrer assassinada com um tiro. O cara que está dirigindo bêbado não sabe que ele vai atropelar uma criança na rua que estava jogando bola. Então, uma coisa não diminui e nem elimina a outra, de forma alguma. As minhas ações, as responsabilidades e as consequências são minhas. As outras consequências e responsabilidades do outro são do outro. A Cláudia precisava, ela falou, mas eu precisava morrer desse jeito. O seu marido precisava morrer desse jeito. Ponto. Ele está cumprindo o que precisava no plano reencarnatório ou para as próximas existências dele, para melhor aproveitamento moral. Ponto. O assassino que cometeu o crime. Perante a lei de Deus, nós não estamos falando em lei humana nem nada. Perante a lei de Deus, ele transgrediu a lei. Ele tirou a vida de alguém. Ponto. Ele vai responder por essa ação. Simples consequência do ato escolhido. Tem uma pergunta aqui que não pode passar batido, porque ele tem que tirar esse diabo, Deus, céu, inferno, punição. Então eu acho que não pode passar batido. É de Débora Vilas Boas. Débora, sua pergunta vale muito para todos nós, tá? Gente, eu achava que era coisa do demônio a pessoa matar outra, mas Deus deixa. Como que é o nome dela? Débora. Débora. Deus deixa que a gente use o nosso livre-arbítrio até aonde nós conquistamos. Isso não quer dizer que Deus vai falar assim, olha, eu permito porque é um direito dele matar. Nós acabamos de falar que ele não tem esse direito. Quando ele toma essa atitude, ele transgride uma lei do Pai, uma lei divina, que não é... E isso que é o mais difícil de nós entendermos. Deus não fica magoadinho, não fica bravinho, não põe ninguém de castigo e nem manda ninguém para o inferno. O que nós vamos colher em relação a esse ato que nós cometemos, nós vamos nos punir. Lembra lá na questão do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta onde está escrito a lei de Deus? Essa é a pergunta de Kardec. Aonde? Nós estamos falando de lei divina, não está? E Kardec pergunta isso lá atrás. Aonde que está a lei divina? Aonde que estão essas leis? Aonde que eu encontro as leis? Nos 10 mandamentos? Na Bíblia? No Alcorão? Na Torá? Essa foi a pergunta de Kardec. Aonde eu encontro as leis divinas? E sabe qual é a resposta da espiritualidade? Na sua consciência. Olha a batata assando. Olha o tamanho da responsabilidade que nós temos. E tem gente que fala que nós ganhamos o livre-arbítrio. Eu sempre falo que não. Eu falo que não, a doutrina deixa claro que nós conquistamos. Então, Deus, não, se você perguntar para mim, mas então, como é que pode ser Deus tão ruim assim a ponto de deixar alguém matar uma outra pessoa? Ele não deixa nada, nós é que tomamos as decisões nossas. Wagner, seu comentário é perfeito, mas faz parte das outras... Então eu não vou comentar agora. Isabel Cristina... Não, peraí, mas deixa eu só ver se acabou. Né? Nós estamos falando em relação a... Como que é o nome dela? Então, não é mais. Débora, se eu não me engano. Então, Débora, é nesse sentido que nós precisamos entender. Senão nós vamos olhar para Deus e falar assim, não, mas ele permitiu que ele fez isso, o outro ele não permitiu, senão nós vamos ter a ideia que nós temos ainda realmente, muito enraizada, de que Deus pode isso, faz aquilo, é o preferido, quer dizer, as escolhas são nossas. Eu tomo a atitude de assassinar alguém. E qual é o problema com isso? Para quem foi assassinado? Não, para quem foi assassinado desencarnou. Vai recomeçar daqui a pouquinho. Qual que é o problema para quem cometeu esse crime? E de novo, lembrando que nós estamos falando de crime transgredindo lei divina.
Qual que é o problema desse crime? Por incrível, e é difícil, eu acho que é muito difícil ainda a gente entender, porque você vai falar assim para mim, não, mas ele teve prazer em matar. Eu sou capaz de falar para você que sim, inclusive que ele ficou feliz em matar, porque ele fez aquilo porque aquilo dá prazer, porque aquilo ou faz feliz. Mas vai chegar num determinado momento, como todos nós, que ele vai entender que aquilo foi uma atitude equivocada. Vai ter que se arrepender, e vai se arrepender, porque a consciência vai cobrá-lo, por mais incrível que pareça, porque a gente olha a realidade material e fica difícil de acreditar nisso, quando a gente vê esses absurdos que a gente vê. E nós não precisamos nem pegar assassinos em série e nem nada disso, nós podemos pegar os políticos que estão matando gente a rodo de fome, tá certo? Esse é um assassino. Esse, quando ele rouba do povo, ele é um assassino, tanto quanto o outro pôs um revólver na cabeça e matou. Então, qual que é a responsabilidade dele? Provavelmente, e a gente vê que isso tem um prazer em fazer, quando desencarnar, se encarar com a própria realidade, com a consciência, provavelmente, ou com toda certeza, segundo a espiritualidade, vai ter o arrependimento, vai ter que voltar, vai ter que espiar, vai ter que reparar. É nesse sentido. Então, não é que Deus permite. Nós escolhemos o caminho que nós vamos. Várias pessoas colocaram livre-arbítrio. É exatamente isso. Só que esse livre-arbítrio me traz consequências muito sérias quando a gente comete um negócio desse. Tanto que a primeira resposta da 746 é grande crime. Então, é por isso que eu falei que a primeira, ela não é tão simples como ela parece. Porque ele está falando que é um grande crime e é um crime contra as leis naturais. Espero que eu tenha respondido. Caso não, depois entra no particular e a gente continua a conversa. Tem Você uma ia outra comentar pessoa aquela que outra pergunta, para a gente falar sobre aborto, nós vamos falar na pergunta 751. Então, nós não vamos adiantar, tá? Mas vai cair na pergunta 751 sobre infanticídios, tá? Mas você tinha falado mais algum que você falou que você queria comentar, que eu não podia deixar passar? Qual que era? Débora, deixa, quando for assim, só segura, porque aí ele não anda. Tá? Mais alguma? Alguém está falando como Judas? Aí tem algumas coisas que aí eu não consigo acompanhar aqui. Então vamos lá, Cláudia, mais alguma coisa dessa? Não. Gente, mas aí, as duas, tudo bem essa? Porque... Hã? A Creuza, eu acho que quem planta colhe, ele tem que pedir perdão e ser perdoado. Cleusa, mas aí não é o problema nosso, né? O problema é dele, é isso que eu falo. O problema é de quem comete o crime. O Edmilson, Deus não deu o livre-arbítrio e isso nem ele interfere. Temos que saber usar sempre para o bem. Se usamos para o mal, teremos que reparar. Perfeito, Edmilson. Que é uma parte da sua palestra, né? Que você falou sobre isso. Que não adianta se arrepender depois que você fez, porque você quis, né? Gente, aí nós vamos... Não adianta, né? Nós vamos aprofundar, nós vamos começar a devagar, é isso que eu falo. Exatamente, gente, sabe qual que é a dificuldade que nós temos, por incrível que pareça? Ainda bem, porque nós já estamos num ponto moral, a maioria da sociedade, da humanidade, de que nós já não nos conformamos ou não aceitamos algumas coisas, nós ficamos indignados com algumas coisas. O mais difícil para mim, quando eu tento estudar isso, tento compreender dessa forma, é entender que a pessoa faz isso porque está tentando ser feliz. Aí não dá mais para falar nada. Mas como, Alexandre, que alguém pode ser feliz matando o outro? Eu estou sendo feliz. Isso me dá prazer. Ninguém mata o outro para ser infeliz. Ninguém rouba ninguém para ser infeliz. Ninguém trai para ser infeliz. Tudo isso que eu faço porque eu quero. Tudo isso é escolha. Tudo isso é porque me dá prazer. Diga Miguel com a gente. Tá? Então, sempre é nesse sentido. Eu sempre faço através das minhas escolhas. Nós é que nos acostumamos a terceirizar as responsabilidades. Nós é que nos acostumamos a culpar os outros. Eu traí porque minha mulher não me tratava direito. Não, você traiu porque você quis trair. Você traiu porque você teve vontade de trair e foi atrás da sua pretensa felicidade. E assim são todas as outras transgressões. E isso é difícil para a gente entender. Ainda bem, né? Que isso já está difícil da gente entender. Vamos lá? Mais alguma coisa? O Edgar está ao vivo também? É. Ele não tinha palestra hoje. Acabou a palestra em Jaú.
Pergunta pra... Ah, não, é que ele tá... Eu já ia falar para ele parar aqui, né? É que ele não tá fazendo presencial, tá na casa dele. Que prazer você estar com a gente. Edgar, então ajuda. Ajuda porque... Socorre, porque você tá vendo que a batata tá assando, né? Seus comentários, as suas colocações são... Não, fala para ele fazer, né? Não, a gente fica quietinho aqui e você responde aí agora, tá? Edgar, eu já ia falar para você parar aqui, porque agora eu lembrei que você estava na palestra em Jaú. Aquelas que assim fã, Edgar. Não, eu ia falar já para você falar, o Edgar acabou Jaú, já para aqui. Mas não. Agora que eu lembrei que tá. Nosso amigo de infância. A Sandra está falando, eu só acho que a palestra de hoje merecia 1 hora a mais. A Isabel está falando, vocês não vão falar sobre traição. Nossa. Isabel, vamos lá, calma. Vamos, é que eu só usei esse exemplo. Nós estamos, gente, vamos voltar. Nós estamos falando de assassínio, questão 746, 751. Isso sempre vai voltar. Tá bom? Então vamos lá, 747. Isabel, obrigado. Acho que ela falou que respondeu. Espero que tenha sido alguma coisa que a gente falou. Respondi. É isso mesmo? Ah, você respondeu aí, joia. Obrigado, gente. Desculpa. Pode ir? É sempre do mesmo grau a culpabilidade em todos os casos de assassínio? Agora mais 1h30. Assim, já temos dito, Deus é justo, julga mais pela intenção do que pelo fato. Ó, a Ana e a Cláudia vão comentar, porque aí eu só vou... Já comentei uma Então, coisa. a 747, por isso que eu falei. Mas não é isso que eu falo. Gente, não tem como. Todas as perguntas, elas acabam, sim, entrelaçando. Elas são todas relacionadas, né? Nessa pergunta, a culpabilidade, ele está perguntando se o grau de culpabilidade em todas as circunstâncias de um assassinato, de um assassínio. Qual é o grau de culpabilidade? Aí a resposta, Deus é justo, ele julga mais pela intenção do que pelo fato. Se eu vou com tudo programado, com raiva, com ódio no coração para cometer aquele ato, é claro que eu vou ser visto por Deus de uma maneira. Por Deus não, pela minha consciência. Não, Deus só espera que a gente melhore, né? Então eu fiz uma coisa premeditada, eu fiz uma coisa com raiva, eu fiz uma coisa com ódio, né? Com esse sentimento de pesado mesmo, eu quis fazer. A verdade é essa, eu quis fazer e fiz com prazer, é isso que eu quis fazer. Então, a intenção é muito mais forte do que o fato em si de eu ter tirado aquela vida, porque eu tirei a vida corporal e não a vida material, e a vida continua para aquele ser que foi assassinado, né? Mas para aquele ser que assassinou, não. Ele teve uma intenção tão forte que ele se equivocou de uma maneira tão grave perante a lei divina que ele vai ter que usar a lei da reparação, sim. Por um outro momento, eu estou armado, fui fazer um crime, fui fazer um roubo e no desespero eu atirei. Sem querer a arma disparou. A intenção, e aí? O fato vale mais aqui do que a intenção. A intenção ele não saiu... Tá certo que ele saiu armado? Saiu armado. Tá certo que ele matou? Ele matou. Vai responder pela lei divina? Ok, vai responder. Mas ele não saiu para matar. E de repente, no desespero, a arma, né? A arma atirou. Muitas brincadeiras entre crianças que acontecem isso, entre eles, brincadeira com armas e a arma acaba disparando. A gente não pode pegar a mesma lei divina, porque essa criança tirou a vida de outra com esse ser que estava com ódio e saiu de casa na intenção de fazer o mal, na intenção de tirar a vida de alguém, na intenção de, com toda a raiva, com todo o rancor. Então, o que ele fala? A pergunta: Deus é justo, julga mais a intenção do que o fato. Com que intenção eu vou lá? Com que intenção que eu assassinei alguém? Qual foi o motivo? O que estava dentro de mim, né?
E eu vou pôr não sei se cabe aqui, mas é que me veio à mente, não sei se é à toa que vem as coisas à mente. E toma cuidado que a gente assassina as pessoas não só com armas, mas com palavras, com atitudes, com fofocas, com diz que me diz que. A gente também assassina muita gente, viu? Então, se a fofoca terminar em mim, talvez eu não assassine a pessoa. Mas não tem mais ninguém aqui que fofoca na página. Não, em Pederneiras não, eu não sei, em Pederneiras não. Na página. Diga, Miguel, talvez você pode me contar se em Bauru tem alguém que faça isso. Aqui em Pederneiras eu não conheço ninguém. Nem na página, duvido, das 156. É que a gente fala em assassino como um tiro, como uma faca, como uma arma branca, e o assassino da língua, o assassino do pensamento, e o assassino dos sonhos do outro. Será que a gente não é assassino dos sonhos do outro? A gente já destrói a pessoa antes dela começar? Né? Mas aí já é um outro caminho que a gente vai andar, então desculpa que eu me extraviei. Eu fui por esse caminho aí da Ana, né? Que é a intenção, né? Quando ele planeja, faz a emboscada. E também, se alguém vem para me assassinar... Eu acho que ela está mal intencionada, porque a segunda resposta ela já fala negócio de emboscada e tal, tá? Então, eu tô meio assim, eu sei, não, acho que na outra vida... Fica esperto com ela. Não sei não. Se alguém vem para me matar, eu me defendo... E acabo matando outra pessoa. Não foi intencional, eu estava me defendendo. Na outra pergunta. Entrei na outra. Puxa, a minha bora. Foi também, não foi intenção, não foi minha intenção. Eu pensei nela e pensei também se eu estou dirigindo embriagada. Eu provoco um acidente. Aí já é Né? Pensei esses dois casos. Tá? Não era a minha intenção, mas eu bebi. Posso pôr um parênteses? Ó, eu tô embriagado e eu matei alguém. Culpa. Lei divina. Eu tô embriagado e não matei ninguém. Sorte que eu não matei ninguém. Continuo na culpa na lei divina. Tá? Isso eu ouvi de uma pessoa, vou falar o nome, que é a Nina, e eu achei fantástico, ela é advogada e ela colocou isso. Que a gente vai lá e pede cadeia, não sei o que. Claro, o cara matou, estava embriagado e tal. E o que bebe, dirige e não mata ninguém porque ele teve sorte naquele dia. Não porque ele tem consciência, não. Porque ele teve sorte, não pegou ninguém. Não perdeu a direção do volante. É a mesma culpa do cara que matou? É esse fato. Qual a intenção? É esse negócio da bebida. Eu achei que quando colocaram no jornal, esses negócios, né, cadeia, não sei o que, a Nina colocou esse trecho que ela falou, isso me tocou profundamente. E você que bebe e não mata ninguém por enquanto? Será? É sorte mesmo, né? Então, sorte, mas ele não entrou no assassínio, né? Ele entrou no assassínio. Ele bebeu só, coitado. Ele é responsável pelo ato. Vamos lá. Então, eu pensei nessas duas situações aí, para me defender. Que você também, se alguém vem por cima de você, se você consegue se defender, é o instinto, né? Você nem pensa, você vai. E aí se inverte a situação. Em vez dele te matar, você mata. Não foi nada planejado, foi por defesa. Aí a minha culpa não vai ser a mesma que eu me defendi. Quem que não vai se defender diante de uma... Né? Eu sei que você, na hora do medo, você fica paralisado, né? Aí ocorre na hora do medo, cada um vai agir de uma forma. Né? Mas instintivamente, na lei de conservação, eu vou tentar me defender. Você vai tentar se defender e você acaba matando ele. Inverte ali, ó. E aí a minha culpa também não é do mesmo peso da dele, porque eu não planejei. Eu apenas fui me defender. Eu fui por esse lado também. Eu pensei, né? Porque eu sei de uma pessoa, um esperto que catou... Antigamente, né, o povo deixava espingarda em casa. E ele pegou, mirou nos irmãos, achando que estava descarregado. Meu marido. Aí quando ele mirou na parede, ficou um buraco, quase que matou. Então, seria um acidente, né? Ele falou, é sorte que eu não puxei, né? Mas ele achou que estava descarregada. Aí ele falou, não sabia que estava carregada a espingarda do meu pai. Então, gente, e quando eu li isso daqui, eu pensei nessas situações aí. Eu lembrei até da espingarda do meu sogro. De novo, por aí. Eu acho que é exatamente essa situação. A gente só tem que lembrar, de novo, né? Sempre do mesmo grau, a culpabilidade em todos os casos assassinos. Já temos dito, Deus é justo, julga mais pela intenção e pelo fato. Se eu matar alguém é crime? É, grande crime. Ponto. 746. 747. Se o seu marido, que em vez de tivesse acertado a parede, nossa, eu pensei aqui uma coisa, mas não vou falar, se tivesse acertado um dos irmãos,
Eu sei. Não devia nem ter falado. Pecadores entenderão. Se ele tivesse acertado um dos irmãos, teria Sim, sido um claro. assassinato? Teria, mas sem intenção. Entendeu? Então aí na verdade é por isso ele pergunta e por isso a resposta. Deus julga muito mais a intenção do que o fato, mas não deixa de ter sido, eu vou ter que responder por esse tipo de ação. Mas aí, vocês concordam que na parte do arrependimento, provavelmente o processo é muito mais rápido? Eu fiz sem querer. Se nós voltarmos, né, alguém, a Ana usou o exemplo da criança brincando e tal, nós vamos pegar o exemplo do livro do Chico, do caso que ele absolveu, que o menino é absolvido justamente nesse sentido. Os dois estão brincando com a arma do pai e dispara e matou o outro. Então ele assassinou alguém? Sim, eu assassinei alguém, mas não com a mesma culpa de alguém que é um assassino. Eu me premeditei, como você falou, eu gosto disso, eu fiz de caso pensado. A Satiko está fazendo comentário, deve ter um monte agora, porque eu não consegui acompanhar. Desculpem, gente, mas a gente vai tentando agora. Aquela garota matou seus pais junto com seu namorado, hoje continua fria. Quando vou ver a foto, foi muito comentado, parece que ela não se arrependeu do que fez. Aparentemente não, né, Satiko? A gente, pelo que a gente olha ou julgamos, né, já julgando, aparentemente não. Mas também não nos cabe, mas esse é o tipo do caso. Mas aí qual que é a responsabilidade? Isso que nós precisamos entender. Ela está cumprindo a pena dela em relação à lei dos homens. Em relação à lei divina, quem vai conseguir identificar se ela se arrependeu ou não, volta na questão que nós conversamos, de onde que está essa lei divina, que é na minha consciência. E a gente, é difícil, eu sempre falo isso, é muito difícil a gente entender isso quando a gente olha para essas situações, porque nós falamos assim, mas uma pessoa que faz um negócio desse não tem consciência, não é isso que a gente pensa no primeiro momento? Pessoa assim, ela não tem a menor consciência, ela não ama ninguém. Pode não estar fazendo isso agora, porque ela ainda não aprendeu. O estágio ainda que ela está não permite. Ainda o prazer dela está enraizado. Ela sente prazer em fazer isso. Ela sente prazer em matar, ela sente prazer em roubar, ela sente prazer em trair, ela sente prazer de um monte de coisa que nós, tomara, tenhamos já superado, mas que nós também, e a Ana fez uns comentários fantásticos, em relação a matar outras coisas, não só matar o corpo físico, mas embora a gente esteja falando de lei de destruição e assassínio, que seria o corpo físico, literalmente, mas nesse sentido, né? Eu ainda, quando nós julgamos, já pré-julgamos, na verdade não pré-julgamos nada, nós já julgamos, condenamos, já mandamos para o inferno, tranquilo. E falamos mal depois. Nós não temos os nossos defeitinhos, nós chamamos de defeitinhos, defeitos sérios e graves, ainda morais. É que nós olhamos, e é realmente a resposta da 746 deixa claro para a gente, grande crime. Mas, como a Ana disse, nós não cometemos vários outros crimes, e aí quando eu sempre brinco não, né? Eu sempre faço um comentário que me assusta até hoje, agora não, porque faz 60 dias, 90 dias que a gente não vê ninguém, não vai na casa de ninguém, mas quando a gente ia na casa de alguém e a pessoa estava assistindo aqueles jornais da hora do almoço, perto da hora do almoço, eu não sei como é que consegui almoçar depois, que a televisão quase saía sangue pela parte de baixo. Assim. E a pessoa que está assistindo, qual é a reação? É isso que eu falo. Muda o canal, que é isso, até isso nós estamos vivendo hoje em dia, brigando nisso nas redes sociais, né? Porque tal canal isso, tal canal aquilo. Puta, os caras inventaram. Eu vou contar um segredo para vocês que não conta para ninguém, só fica entre nós aqui da página. Os caras outro dia inventaram um controle remoto da televisão, sabia? Os caras inventaram um negócio que é um controle, você faz assim, ó, puf, aperta e muda de canal. Ou desliga a televisão. Dá até para desligar e pegar um livro edificante. E as pessoas ficavam em frente da televisão, ficam até hoje, porque isso da Ibope. Nossa, maldito, desgraçado, precisava pendurar em praça pública, cortar com giletinho e jogar álcool. O que eu sou melhor que ele? Eu ainda não fiz o que ele fez. Não tive coragem, provavelmente, de fazer o que ele fez. Porque se eu estou falando que se eu tivesse a oportunidade, eu ia pendurar em praça pública e fazer pior do que o que ele fez,
Qual é a minha vontade de verdade? Qual é o meu sentimento de verdade? Para eu ficar tão indignado que ele teve a capacidade de matar alguém. E eu estou falando que eu faria pior com ele. Nós já paramos para pensar nisso? Ou nós vamos continuar vivendo aquela situação de que não, na minha casa nunca vai acontecer isso. O meu filho, imagina, nunca vai se meter com droga. Nunca. Meu filho jamais vai dirigir bêbado, nunca vai correr. Precisa prender aquele rapaz que saiu bêbado, lá pôr ele na cadeira elétrica nele. Porque você tem um filho de 18, de 20. Será que nós não temos uma pretensão absurda de achar que o meu filho não vai cometer? Quando eu quero que o outro vá para a cadeira elétrica? O que eu estou desejando? Se nós lemos lá em cima, que é 746, que matar alguém é um assassino, é uma grande transgressão, é um grande crime perante a lei divina, quando eu desejo que o outro morra na cadeira elétrica ou tenha pena de morte, o que eu estou fazendo? Eu estou transgredindo, eu estou cometendo um crime também ou não? Ou porque ele é ruim, então ele pode morrer? E aí? Quando eu falo mal dos outros, como a Ana falou, eu só falo mal dos outros, os outros não falam de mim, viu? Fica tranquilinho, tranquilinha, que só você fala mal dos outros. Fica sossegada que todo mundo te acha realmente o anjo que você acha que é. Então, gente, tomemos muito cuidado com esse tipo de coisa. O Pedro fez um comentário aqui e eu achei até pertinente. Se matar é crime, ter intenção de matar é um crime maior perante a Deus, porque ele é premeditado, ele é todo planejado. Sendo assim, o matador de aluguel vai pagar sua conta menor daquele que o pagou para matar? Ou terá o mesmo? Pergunta assim, será que não tem o mesmo peso? Muito provavelmente a mesma realidade. Na verdade, o que na verdade a gente imagina, ou quem manda fazer esse tipo de ação, Pedro, né? Na verdade, Pedro, o que eu imagino é que quem manda fazer acha que está isento da responsabilidade. Isso agora eu estou falando uma coisa que eu normalmente não gosto de fazer, mas é uma opinião particular. A sensação que eu tenho é que, por exemplo, a pessoa que manda fazer alguma coisa, ela, num primeiro momento, tenta se convencer de que ela não sujou a mão. Você já ouviu esse termo? Não fui eu quem... Eu não vou sujar as minhas mãos. Né? Então, eu acho que essa é a primeira... E eu não gosto muito dessa palavra quando a gente está falando em estudo, mas a sensação que eu tenho e os relatos que a gente tem é esse. Eu não sujo minha mão, mas eu contrato a Cláudia para fazer. A responsabilidade é a mesma, né? Quem está querendo matar sou eu. Eu só não tive peito para fazer. E a pessoa que matou foi friamente a troco de dinheiro. Ela tem tanta culpa quanto. Sim, esse foi o assassino. Só que nós temos que levar em conta o pensamento. Nós falamos, a Cláudia lembrou da palestra de segunda-feira, o pensamento é muito mais poderoso do que nós imaginamos. Então eu quis fazer isso. E muitas vezes a palavra é essa, eu não tive coragem. Eu não tive peito de fazer. Às vezes a gente tem tanto pensamento negativo com aquela pessoa que a gente não precisa nem de uma arma. Você pensa às vezes tanto negativo que você deixa a pessoa com depressão, você deixa a pessoa, lógico, dependendo do estado vibratório que ela está. Se ela já está passando por um problema, aí ela entra nesse estado vibratório negativo, ela fica com depressão, ela fica desanimada, ela perde a vontade de tudo. Isso é uma maneira de matar os outros também. Gente, deixa eu só responder aqui. A Celeste está fazendo uma pergunta. Gostaria muito de saber se o estudo vai continuar pelo livro todo ou em pequenas partes. Celeste, nós estamos... Parece que... Eu brinquei com a gente aqui. Parece que foi programado e não foi. Nós estamos já há 3 anos fazendo esse estudo. Então, nós iniciamos na primeira pergunta e estamos seguindo. Estamos na 747. Então, toda quarta-feira, que nem hoje, nós programamos 746 a 751 e nós vamos fazer a 746 a 747. E a semana que vem a gente retoma da 748. O livro tem 1019 perguntas. Isso. Você fica tranquilo que terminar a gente começa. Nós já fizemos uma vez, levamos 4 anos, agora aumentou, porque a gente agora a gente está fazendo com a participação de vocês, então provavelmente vai demorar mais, mas nós estamos fazendo a sequência. Como não tem coincidência, mas
Acabou calhando da gente estar falando sobre lei de destruição nesse momento que nós estamos passando. Não foi programado. Então nós não estamos fazendo as questões, talvez seja essa a sua dúvida, nós não estamos fazendo essas questões por conta do momento. A gente não escolhe a questão. Nós estamos na sequência do livro. Eu acho que foi essa a sua pergunta. Nós estamos na sequência. E o Edmilson está falando que quiser estudar na quarta, tem o Google Play que tem o Kardecpedia, que é fantástico. Mas quem não quiser nem ir no Kardecpedia, fica tranquilo, porque toda quarta-feira de manhã eu publico na página as questões que nós vamos tentar estudar à noite. Gente, fica uma dica. Ó, nós estudamos hoje, tem lá, da 746, 751, não sei se a gente vai chegar até 751. Não, vamos fazer só 757. Só que se você entrar no YouTube, vai ter as anteriores, e as anteriores, e as anteriores. Então, se você quiser comprar, como já me falaram aqui, será que é bom comprar o livro em casa? Eu acho ótimo, porque você tem a semana inteira para estudar, todos os dias para estudar, o tempo que você... Não só o Livro dos Espíritos, como o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um dos indicados também para a gente ter em casa, fazer o Evangelho no lar. E a gente tem no YouTube as questões que vocês podem procurar lá e procurar aqui, indo junto, tentando acompanhar. Ah, bem lembrado. A Elaine tinha comentado exatamente isso. Não tem, só lembrando que tem alguns amigos que já entraram e falaram, mas não tem desde o começo. Não, nós não temos desde a primeira questão, nós estamos estudando desde a primeira questão, mas nós começamos a fazer a transmissão, eu não vou lembrar qual é a questão que a gente começou, mas com uma boa parte, eu acho que da partida 100 e alguma coisa, já tem os estudos disponíveis no YouTube. Então tem lá por data, por tema e as questões. Então, eu queria estudar sobre... Então, por exemplo, nós estamos falando sobre flagelos, né? Nós estamos falando a parte terceira das leis morais, capítulo 6. Nós estamos na lei da destruição, assassinos. Nesse capítulo aqui tem todo lá. Tem sobre flagelos, tem todo o que faz parte desse capítulo está lá no YouTube. De repente, vou começar a estudar por esse capítulo. Aí você tem a semana para estudar, né, pelo YouTube esse capítulo. E chegando na semana que vem a gente continua. Dá para fazer isso, tá? Não, só é bem lembrado, só para a gente... Tem muita gente falando que vai se inscrever, então fica disponível lá. Por acaso vocês já estudaram Evangelho segundo o Espiritismo ou pretendem estudar online no futuro? Gente, como a gente vai realmente parar na 747, nós não vamos conseguir fazer a 748, porque aí vai dar mais pano. Nós vamos falar em legítima defesa, então vai aumentar ainda. Então eu só vamos conversar um pouquinho sobre essas, tem alguns avisos ainda. A Márcia está falando isso, hoje eu li as questões escritas, muito bom esse estudo, gratidão. Fica disponível lá. Aqui a Ana falou, quem puder ter o livro na mão, e o Edmilson também sugeriu o Kardecpedia, hoje tem vários aplicativos, tem um aplicativo no celular que eu tenho, que tem os livros disponíveis em PDF para acompanhar, mas de qualquer forma a gente sempre deixa no dia disponível as questões que a gente se propõe a estudar à noite. Então fica lá. Tá? O Wagner está perguntando sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Wagner, assim, na verdade, a ideia é a gente fazer o Livro dos Espíritos, terminar, não sei quando, que ainda faltam 300 questões, nesse ritmo, mais uns 2 anos, terminar e recomeçar o Livro dos Espíritos. Porque a gente sempre diz que, pelo menos para mim, sempre é uma visão diferente, sempre é uma visão nova, um comentário novo, é uma interpretação diferente, se acaba aprofundando mais, tanto que aconteceu isso com a gente. Nós estudamos 4 anos e meio, retomamos, está 3 anos e meio já fazendo isso. Com relação ao Evangelho segundo o Espiritismo, muita gente já pediu, é o que eu falei para você, a Ana é uma que sempre comentou da gente fazer o Evangelho para poder fazer o Evangelho no lar, inclusive. Como a gente teve o projeto das parábolas, surgiu de uma intuição e tem dado muito certo, mas fatalmente vão acabar as parábolas, nós já estamos com quase um mês de parábola, tem algumas que, embora são 48, não foram todas ainda que fizeram, mas vai chegar um determinado momento que fatalmente nós vamos encerrar o projeto das parábolas, embora eu acho que nem seria necessário, porque é o que eu estou falando, cada um que fizer a parábola de novo, nós vamos ter outra interpretação, cada um dos que fazem diferente já vem fazendo completamente diferente, enfim. Mas a ideia, depois, a Ana deu a ideia da gente fazer as bem-aventuranças, né? É isso? E depois
que a gente acabar as bem-aventuranças, talvez a gente começar pelo Evangelho na segunda, quinta e sexta. Também meia hora só. Então serviria como estudo do Evangelho, segundo o Espiritismo, e serviria do Evangelho lá para as pessoas. Então é mais ou menos essa a proposta. A Simone está fazendo uma pergunta. Amigo, o estudo é composto de 5 principais livros, não é? A Gênesis, o Céu, o Inferno, Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo. Simone, todo mundo diz que sim. Eu prefiro dizer que as obras básicas são 32, que são todas as de Kardec. Mas todo mundo acaba usando essas 5 como... E tem também a base, uma mais simplesinha que todo mundo esquece, para quem está começando, às vezes é o primeiro contato com a doutrina, que é o que é Espiritismo, de Kardec. É um livro fininho, um livro de fácil entendimento, que pode até ser lido antes de começar o livro dos Espíritos. Por isso que eu falei que são 32. Por isso que eu não gosto muito dessa história do Pentateuco, que os caras inventaram essa história para... O que é Espiritismo para comparar com... Para quem está entrando, assim, primeiro contato com a doutrina, eu não estou entendendo algumas coisas de reencarnação, ele fala sobre, rapidinho, né? Sobre os trechos da doutrina. Gente, então hoje nós fizemos a 746 e a 747, tá? Nós não vamos passar muito hoje, nós vamos passar só uns 5 minutinhos. Fica o convite, tem muita gente nova, então quem ainda não curtiu e não segue a página, curte, segue, clica lá no sininho, todas as transmissões, vocês são avisados. Mais do que isso, eu sempre digo que além das transmissões, tem sempre um texto diário muito bacana, tem sempre a frase do bom dia, do boa noite, tem sempre muita coisa bacana, a gente não põe muita coisa, mas a gente sempre tenta colocar, pelo menos eu coloco o bom dia, coloco o boa noite, que sempre uma frase relacionada à doutrina, sempre um texto. Na sexta, isso sempre é normal, na sexta nós temos um texto do Wellington Balbo, que está em Salvador, no sábado do Marcelo Henrique, lá de Florianópolis, no domingo do Orson Carrara, lá de Matão. E durante a semana, essa semana nós colocamos um do Chico Fantástico, colocamos um do Richard Maravilhoso e colocamos hoje um do Divaldo, que nós usamos ontem na palestra. Então, além das transmissões, tem muita coisa bacana na página, não muita, porque a gente tenta não colocar muita informação, porque senão acaba não aproveitando, mas tem muita coisa legal. Então fica o convite para quem entrou a primeira vez, curtir e seguir a página. Tem todas as outras redes sociais que as meninas estão colocando aí, tem no Instagram, tem no Twitter, tem no YouTube todas as gravações, todas as palestras, parábolas e estudos. Então, aqui no Face, o que a gente tem é isso. Então, quem não curtiu ainda, curte e segue, principalmente por causa desses avisos, que aí fica mais fácil para vocês acompanharem. Quem quiser entrar no atendimento fraterno, para um papo, como eu já disse, tá o número aí. Quem quiser entrar no atendimento fraterno para falar um oi, tudo bem? Eu mando os bons dias, eu mando também as palestras, eu mando o convitinho, a lembrança que vai ter no dia. Então, quem quiser entrar também no atendimento fraterno, fica o convite aí, a gente está à disposição, tá? Mas curte a nossa página, curte o YouTube lá também, porque é bem legal. No YouTube você tem várias palestras de vários assuntos, perdas de entes queridos, que todo mundo pergunta. Todas as palestras que passaram por aqui estão lá. Então tem o Tato, tem o Alexandre, tem o Manu, tem o Tavinho, um monte de gente super legal da doutrina que fez palestra e está lá para assistir. Tá bom? Joia. Gente, então eu vou dar só os últimos avisos mesmo. Então fica esse convite mesmo. Eu só lembrar de uma coisa nesse negócio da página, que eu às vezes fico... Duas coisas lembrando da página. Gente, nós sempre conversamos, toda semana a gente fala, quem está na página sempre já sabe e às vezes até cansa. Mas todos os bons dias que são colocados são respondidos um a um. E eu curto eu acho um barato. Tem uns que acham que a Ana me chama de linda. E aí e aí eu posto. Sim, ele e aí eu respondo. E aí eu posto porque eu respondo todo dia lá, eu ponho lá bom dia e vou responder um por um. É que eu respondo também, né?
E aí no boa noite eu ponho e respondo um por um. Aí de vez em quando chega lá. Ele não tá ocupado, eu vou respondendo e tal. Aí pergunta quem tá falando, eu falo que sou eu e tal. Aí depois fala assim, bom dia, lindo, e fala que é o Alexandre. Bom dia, lindo. Então eu faço questão absoluta de responder um por um, todos os bons dias, os boa noite. Quando passa alguma coisa, depois eu tento entrar para ver se não furei, se não deixei nada. Esse é um ponto. O segundo, gente, o que eu sempre falei, não foi feito a página, em momento algum foi feito para ter 100, 200, 300 pessoas ao vivo, ou 10. A Sandra entrou agora há pouquinho e falou, nossa, quando eu entrei e comecei a acompanhar vocês, tinham 10, 15 pessoas. Para a gente não faz a menor diferença. É claro que nós ficamos muito felizes quando tem muita gente. Tem dia que tem 400 pessoas. Eu acredito que para a gente também foi um... A gente não tem, nunca foi o objetivo a gente ter X ou X mais 5 de participação. A ideia sempre foi, na verdade a ideia sempre foi não, a ideia era estudar aqui, e aí como a gente começou a fazer as palestras, algumas pessoas sugeriram a gente começar a fazer o estudo. Eu acho que nós somos, desse tamanhinho que é o Amigos do Bem, eu acho que nós somos um dos primeiros centros a transmitir, a ter peito, porque eu era contra, eu resisti um monte de fazer os estudos ao vivo, mas fomos um dos primeiros a começar a fazer o estudo e o resultado tem sido muito bacana. Nós temos tido uma participação super legal, nos ajudando, questionando, comentando, enfim. Então, essa que é a ideia. Então, em momento algum, a preocupação foi ter essa quantidade ou aquela quantidade. Tanto que a gente divulga, e realmente a gente gosta de divulgar, todos os outros trabalhos que a gente acredita que sejam bacanas. Então, o Edgar, não sei se está mais ao vivo, mas estava agora há pouco, a gente cansa de divulgar as coisas do Edgar, a gente cansa de divulgar as coisas da Casa de Fraternidade, a gente não cansa de divulgar Família com Jesus. A gente sempre está divulgando o que tem. Nós estamos divulgando sempre que dá o da Isa, Centro Novo, Inácio Ferreira, faz 2 semanas só fazendo transmissão de segunda-feira de palestra. Inclusive na segunda agora sou eu que vou fazer palestra lá sobre perda de ente querido, nós vamos compartilhar na nossa página. Então nunca foi o objetivo da gente aparecer ou ter quantidade de seguidor ou nada do tipo. Mas a gente fica muito feliz com essa quantidade de gente que participa, que nos dá uma resposta positiva em relação ao que tem melhorado. Tem algumas pessoas que viraram amigos muito próximos, outros trabalhadores da casa que estão nos grupos de WhatsApp nos ajudando, que vocês percebem que nos ajudam nas transmissões. Enfim, nós só temos a agradecer. Outras que nos procuraram e viraram amigas, que nem a Dona Conceição, que quando ela fala que ela está melhor, que ela acordou melhor, nos enche de alegria. É esse o objetivo da página, tá? Então, fica o convite para quem realmente gostou, curte lá a página, tem tudo isso que a gente falou. A gente depois tenta, o Ed Júnior toda vez ele fala, que bom que você não desistiu, sem antes começar, era cara pálida. Era mais ou menos isso. Então, gente, fica o convite, curtam e sigam a página, divulguem quem puder divulgar em grupos, que achou que foi legal o estudo, põe em grupo, fala como é que funciona, convida para participar com a gente. Quanto mais gente estiver participando com a gente, mais nós temos para aprender. Tá bom? Então, os avisos eu dei. Amanhã nós temos a parábola, eu e o Manu Mandelli, servo trabalhador. Imagina eu e o Manu amanhã. Vai ser uma tristeza. Sexta, Jamile e o Fábio. Em compensação, vocês ganham a sexta com a Jamile e com o Fábio. Tá bom? E domingo? Domingo tô eu e o Dani, eu e o Daniel, meu irmão, a primeira vez que meu irmão vai falar. Dani, na torcida. Público, em palestra, vai falar. E aí, só que o assunto vai render. O assunto vai ser reforma íntima ou transformação moral. E aí nós vamos discutir no domingo às 10 horas sobre esse assunto. Tá bom? Gente, a Ana vai fazer a oração final. Obrigado. Tem muita gente que está falando aqui que já convidou. A Cristina está falando que já faz parte dessa família. Gente, o objetivo é esse. Quanto mais gente próxima, mais gente falando de doutrina, mais gente falando de Jesus, menos tempo para a gente pensar nesse monte de bobagem e ficar preocupado com esse monte de porcaria que nós estamos vendo por aí. Não que nós não somos muito, mas melhor do que as outras. Para mim, fazer um favor. Ai,
Que bom, Jurema, lá. Nossa, Alexandre, que bom que quando acabar vocês pretendem recomeçar depois. Legal, né? Olha, e cada vez que a gente estuda é uma visão diferente. Eu queria primeiro agradecer a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de estarmos reunidos, agradecer a Jesus, nosso Mestre, e agradecer a vocês que estão aqui a primeira vez na página, as pessoas que já participam. Nada é por acaso, ninguém cai de paraquedas, eu acho. E assim, ó, caindo Amigos do Bem, a gente não larga mais, tá? Meio que assim, a gente é meio grudento. Então, fiquem com a gente. Eu peço que cada um coloque seu copinho de água aí. Essa vibração de amor que vocês passam pra gente e que a gente recebe, nós também vibramos nesse momento com a companhia do nosso Mestre Jesus, com a companhia dos nossos mentores e o mentor espiritual desta casa. Gratidão a Deus, nosso Pai, por mais um estudo, pela oportunidade de estarmos vivos mais um dia. Gratidão por estarmos juntos nesse momento que o planeta passa, com certeza para o nosso aprendizado. Peçamos a Jesus que nos ilumine, que nos dê ouvidos de ouvir o porquê estamos neste planeta, neste momento, neste flagelo. O que a gente tem que melhorar é sempre para a nossa melhora, é sempre puxão de orelha, é sempre o pai colocando seus filhos, não de castigo, porque não é castigo, mas alertando seus filhos porque algo está errado, como nós pais fazemos com os nossos filhos. A gente sempre, quando vê algo de errado, a gente tenta ou colocá-los para pensar no assunto, ou tirar alguma coisa que eles gostem, e Deus, com a sua imensa misericórdia, neste momento que nos foi posto, tirar a liberdade do ir e vir para dar talvez valor a tudo que nós temos, a ver o céu mais azul, a ver os animais mais à vontade, longe do ser humano, a ver o planeta melhor, para a gente ter noção de quanto a gente estraga, de quanto a gente destrói de graça, que não é a lei da destruição necessária, mas a gente destrói desgraça, de graça, só pelo prazer de estragar, na verdade. Então, que esse período nos faça refletir muito, que essa reflexão chegue até aos nossos corações, por nossos mentores, de uma forma amorosa e não de uma forma dolorida. Que quando passarmos por tudo isso, nos tornemos seres melhores. Acredito que a mudança é de cada um e a gente não tem que cobrar a mudança do outro. A gente tem que cobrar a mudança nossa. A nossa mudança. Somos reflexos, somos espelhos, somos exemplos. Peçamos a Deus que reflita a imagem de Deus em nossos atos sempre. Peço a Jesus, nosso Mestre querido, amado, nosso irmão mais velho, este ser iluminado, sorrindo, que entre em nossos lares agora, tanto aqui, já está conosco, como a cada um que está nos ouvindo, e que sua imensa misericórdia e amor por nós fluidifique a água de cada um, modificando sua composição, para que nós, quando formos beber, ela melhore todas as nossas células do nosso corpo, regenerando, melhorando o nosso corpo físico, mas não só o corpo físico, melhorando a nossa moral, melhorando a nossa tolerância, a nossa paciência, o nosso amor ao próximo. Que essa água fluidificada nos dê mais sabedoria, mais equilíbrio em nosso lar e em todos os outros que estão conosco. Peço a Deus, neste momento, mais uma vez, que ajude as pessoas que perderam seus entes queridos, que a providência divina
venha com um abraço que seja um bálsamo para os seus corações que estão dilacerados nesse momento. As famílias que estão sofrendo pelos acidentes recentes, peço de coração, Senhor. Sabemos que a vida é eterna, mas isso não nos tira a dor da perda. Então, visite, Senhor, a todos. Gratidão por esse momento. Que Deus abençoe os seus lares, os seus familiares, que abençoe os seus vizinhos, a sua rua e todo o lugar onde você mora. Que assim seja, graças a Deus. Gente, boa noite, até amanhã na parada.